nosso irmão Washington, que possa estar orando nessa manhã para nós iniciarmos. Amém, glória a Deus. Graças e paz, igreja, bom dia. Nós estamos falando Só de mortandela, um pouquinho de mortandela. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Em nome de Jesus, nós nos colocamos mediante a Tua presença neste momento, Pai Celestial. Te rendemos graça, louvor e adoração, nós nos rendemos aos Teus pés, ó Pai, nos questão, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, Sim, por esta Jesus. rica manhã, ó Pai, por nos permitir se levantar, de nossos olhos, respirar. Nós te agradecemos, ó Pai, seja por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Pai, no nome de Jesus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados e erros, ó Deus Todo-Poderoso. Pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que soubemos vestir de vestes brancas, mais altas do que a neve, ó Pai. E pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia manifestada sobre a nossa vida, Deus Todo-Poderoso. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos trazer entendimento. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar com a Tua palavra, ó Pai. Retirar todas essas trevas de dúvidas, ó Pai, no nome de Jesus. E que assim a gente venha enriquecer em sabedoria e conhecimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós continuamos estudando Coríntios, tá? 1 Coríntios. E hoje nós vamos estar no versículo, eu gostaria que todo mundo pudesse abrir 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Fala sobre as disciplinas, fala sobre como a gente pode tentar explicar melhor. Fala sobre regras, costumes, foram instituídos a igreja de Coríntios naquele tempo. Que a igreja, as pentecostais, neopentecostais, adotaram nos dias de hoje, né? Até flexibilizaram muito. Eu hoje posso dizer isso para vocês. Mas é importante a gente entender, aprender um pouquinho. Eu creio que Deus tem algo para nós ensinar hoje, nessa passagem que nós vamos estar lendo, nos ensinamentos que nós vamos estar aprendendo hoje. É mais voltado para o corpo de Cristo já maduro, já pertencente como é que eu posso dizer? Ao corpo de Cristo. Quando a gente fala isso, membro, pessoas que estão dentro de um círculo social efetivo dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Não se assuste, mas a disciplina é necessária. É muito importante a disciplina. Eu falo isso para vocês porque Deus tem uma maneira especial de nos tratar. Muitas das vezes, coisas na nossa vida vão seguindo, vão acontecendo para nos direcionar. E cabe nós entender o seguinte, muito importante isso que eu vou falar aqui para vocês, que toda disciplina não é forma de penalidade. A disciplina é para te direcionar e mostrar quem você está servindo. Isso é muito sério. Porque muitas pessoas, eu cresci no Evangelho, que toda vez que elas tinham acesso, ou ela recebia uma disciplina, ela saía da igreja. É muito comum isso acontecer. É muito comum ela se sentir fraca, é muito comum ela sair da igreja. E aí existe um fator. Será que eu sempre estive dentro da igreja mesmo? Será que eu sempre estive no corpo de Cristo mesmo? Quando eu recebo uma disciplina, isso me afasta de Deus, me afasta do corpo. Porque o fato de você receber a disciplina ela não é para te excluir da igreja. Ela é para você se consertar e se arrepender. Amém? Então, dei uma pincelada aqui. Gostaria de saber se todo mundo conseguiu abrir aí 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler somente esse versículo. É bem interessante. Todo mundo conseguiu abrir aí? Amém? Bênção de Deus. Diz assim: purificai-vos, pois do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo na Páscoa foi crucificado por nós. Vamos lá, na primeira parte desse versículo, purificai-vos. Então Deus já está nos chamando, Paulo aqui, falando aos Coríntios, para purificarmos, santificarmos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, nascer de novo. Quando a gente vai fazer um bolo, as mulheres aqui que podem dizer melhor, se você botar um fermento velho, o bolo vai solar. O bolo não vai sair como tem que sair. Então esse versículo está sendo muito claro. É necessário que você se parta do fermento velho, nasça de novo, é um novo nascer, um novo arrependimento, para você poder crescer, senão você não vai crescer. Vai ficar parado, estacionado, gente. Isso é muito importante. Você é um eleito. Você levantou nessa manhã fria, veio até aqui. Eu tenho certeza que fazendo uma escolha para estar na casa do Senhor. Então a gente tem que aproveitar isso muito e entender que Deus é santo, que Ele pede para a gente ser santo, que a gente precisa nascer de novo, precisa ter um fermento novo, porque Deus já morreu por nós. Ele já sacrificou por nós, por mim, por você, para pagar um preço, para pagar uma moeda. Amém? Todo mundo entendeu até aqui esse versículo? Sim ou não? Olha o sono aí, Jesus. Vamos nós lá. Não repara não que a minha vista está horrível. Estou enxergando só um pouquinho de um olho. Mas nós vamos vencer. Benção. Pegar outro microfone ali. Nós vamos botar o pessoal para participar um pouquinho. Vamos começar com o Washington aqui. Gente, vamos lá. Lembra para nós a introdução aí em nome de Jesus. Introdução. Introdução. De 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 21. O apóstolo Paulo dá instruções à igreja para enviar, evitar e resolver o problema da formação de grupos divisionistas. Os dois capítulos seguintes, 5 e 6, contêm orientações sobre a forma de como a igreja deve tratar alguns casos específicos, tais como os irmãos que praticam imoralidade e os processos nos tribunais. É provável que a ordem empregada pelo apóstolo para dar solução aos problemas deva ao fato de que antes era necessário à igreja de Corinto restabelecer a unidade, sem a qual seria incapaz de enfrentar os casos de indisciplina. Corinto era uma cidade contaminada pela imoralidade sexual, que logo contagiou a igreja. Um irmão comprometeu a posição cristã mediante ao desvio sexual, e a igreja agiu com tolerância e condescendência. Isso originou severa censura da parte de Paulo. Certo. O que ocorre? Paulo estava querendo dizer o seguinte: houve uma excepcionalidade de um membro que pecou, né? E eles tiveram uma condolência, né? Eles tiveram uma tolerância. Eu não estou dizendo aqui que seja cada caso seja analisado. Só que a preocupação de Paulo era que aquela tolerância, daquela forma que foi abordada, estava permitindo um descontrole da imoralidade dentro da igreja. O que isso traz para nós hoje? Que a gente bate na tecla todos os dias. Nós somos luz.
Nós somos um exemplo. A cada passo que nós damos, nós somos formadores de opiniões para o mundo. Nós somos referência, sal para o mundo. Então, todas as vezes que o pecado estiver diante de nós, nós precisamos analisar quem nós podemos estar prejudicando. O pecado não prejudica só você, prejudica um todo das pessoas que estão à volta. E quando eu falo isso para vocês, no sentido de pessoas à nossa volta, é no sentido seguinte: quando a responsabilidade sobre nós recai, que a gente entende que nós podemos estar desviando, levando o nosso próximo a pecar, a não ter forças, a gente cria mais força para não pecar. A gente cria mais força para se santificar. Porque tem pessoas que dependem da gente. Nós estamos sendo usados. A gente estudou isso aqui em umas lições passadas. Foi uma lição que eu fiz extra sobre ser usado. Da maneira que te agrada e não que nos agrada. E eu estou tocando nessa tecla aqui agora, porque Paulo está sendo incisivo sobre a disciplina. E eu estou sendo incisivo sobre o nosso testemunho para não levar o próximo a pecar. Quando eu falo nosso testemunho, é a nossa força em se santificar para ajudar o próximo a se santificar. Porque quando a gente vê o exemplo não é uma coisa que fala com palavras. O exemplo é algo gritante que você vê sem perceber. É o fruto do meio. É uma fé contagiante. É saber que você, com as suas forças esvailando, indo embora, você, caramba, ele está conseguindo, eu vou conseguir também. Ele está se santificando, eu vou me santificar também. É isso. Eu estou puxando aqui. Porque antes de eu expor o seu problema, antes de eu disciplinar você, a gente está dentro de um corpo, de uma igreja, que precisa mudar o mundo. Eu vou até estar trazendo isso hoje à noite. Uma frase que me impactou demais ontem. Nós somos, no mundo, uma estimativa de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Mas já fizeram o cálculo que 4 bilhões de pessoas não conhecem Jesus. Acha que é um profeta talvez qualquer que teve aí. Acha que é uma seita, uma religião qualquer. Então, vocês já imaginaram? Metade da humanidade, metade, gente, não sabe quem é Jesus. Não sabe esse Jesus que você serve aí. Não sabe. Talvez isso explica muito para ele não ter voltado ainda. Não é verdade, Jorge? Tem uma explicação aí. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Fala, amigo. Sobre o que acontece nas igrejas hoje. O problema da igreja, os irmãos da congregação, é o que, na introdução aqui, o que foi o que Paulo falou. Era necessário a igreja de Corinto restabelecer a unidade sem a qual seria incapaz de enfrentar os casos de indisciplina. Unidade. Olha que coisa importante, o Jorge falou ali. A unidade e não deixar perder o freio. Eu sei que você deve estar pensando aí, poxa, podia ter mais umas pessoas aqui para ouvir isso. Irmãos, se nós estamos aqui, vai ser partir de nós. Fala, meu. O que está acontecendo? Cada um está olhando para o seu próprio umbigo, seus problemas, sua adversidade, ao invés de compartilhar, comunicar. É comunicação, né? A gente não precisa morrer sozinho na batalha com o nosso problema, com a nossa diversidade. Mas o povo está tão orgulhoso que não consegue pedir ajuda e está morrendo nas suas dificuldades. Sim. E até pior do que um pouquinho do que isso aí, ó. Nós fazermos julgamento. O julgamento é muito sério. Porque quando eu deixo o erro do meu lado, vai ser muito importante a gente tocar nisso. Nós temos que entender que nós vivemos num povo de lábios impuros. O que é isso? Nós vivemos num povo que é pecador. No meio.
Temos primeiro entendimento. Segundo entendimento, nós temos que entender, eu vejo que isso acontece demais. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu vejo isso. Que os erros à nossa volta, dos nossos irmãos, seja na liderança ou não, nos afetam demais. Como assim? Afetam no nosso julgamento. Nós praticamos e entendemos no julgamento, tipo assim, caramba, então você está fazendo errado, está tomando atitude errada, está gerenciando errado. E aquele erro ali, tá? Muito importante frisar isso, aquele erro ali, vamos dizer, da liderança ou não, nos afeta de tal forma que nos trava, nos para, nos afasta, nos enfraquece. Aí está um erro muito grave. Já que eu estou levando isso aí para a lição, essa lição não vai ser dada toda hoje, mas se o Espírito Santo está conduzindo isso, é muito importante. Por quê? Mais do que eu falar da disciplina para você, eu estou tentando te fortalecer para o pecado à nossa volta não nos parar. Porque para. Não é verdade, Lógico? Você vê uma liderança errando, você vê uma liderança enfraquecida, ou você vê um irmão enfraquecido, você quase que dá uma esmorecida também. E é hoje que se nós formos eleitos, gente, você tem noção que você faz parte desses 4 bilhões que conhecem Jesus? Você podia fazer parte dos outros 4 que não conhecem. E você ainda está melhor. Você não só conhece, levantou essa friagem e veio aqui. Então tem algo. Você tem que parar. Tem algo na minha vida que Deus quer usar. Tem algo na minha vida diferente. Começa aí. Agora nós vamos para o segundo passo. Nada que está à volta da minha circunstância, seja pecado, imoralidade, seja o que for, pode me parar. Não pode mudar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A exposição do problema. Ao tomar conhecimento da transgressão moral que tinha sido cometida, o apóstolo não usou de meias palavras para referir-se a ela e logo sugeriu à igreja a aplicação da disciplina. Isso aqui abre-se um parênteses de muita discussão. A expressão geralmente se ouve que há entre vós, dá a entender que um membro da igreja havia cometido um grave pecado, que era conhecimento público. Tal imoralidade sexual era uma forma extrema de pecado, que não se via nem mesmo entre os de fora da igreja. O que eu estou querendo dizer isso? Que o pecado sexual, seja ela da prostituição, seja ela da traição, era tão mal visto dentro e fora da igreja. E isso banalizou hoje em dia. O que é? Mas o irmão traiu o outro lá, o casal traiu lá. A gente pensa que é só problema dentro da igreja. Não, está errado lá fora também. Amém? E isso, há 2000 anos atrás, você imagina. Reação da igreja. Os cristãos de Corinto não reagiram como deveriam. Tiveram atitudes arrogantes e insensíveis diante da situação, em vez de lamentarem, mostrarem-se envaidecidos. Podiam ter aplicado a disciplina ao transgressor, mas não o fizeram. Em vez de andarem gloriando-se de seus líderes prediletos ou da abundância dos seus dons espirituais. Deviam encher-se de vergonha e lançar fora da comunhão o culpado de tamanha vileza. Porque a glória da igreja cristã consiste na pureza moral, na vida exemplar dos seus membros. Gente, isso aqui é muito importante. Pureza moral, vida exemplar dos seus membros. O que nós estamos querendo dizer com isso aqui? Isso até faz parte também de uma palavra de hoje à noite. Que a desobediência, ela é pro mundo. Mas você que conhece a palavra e entendeu quem é Jesus Cristo e aceitou a Ele, aí já é desvio de caráter. Aí já é caráter. A desobediência. O não. Por quê?
Ninguém aqui está pensando que eu nunca mais vou pecar. Não é isso, gente. Nós estamos falando que o pecado está diante de nós todos os dias. Amém. Mas tem que ser acidente. Não pode ser algo constantemente. E quando nós estamos falando aqui que a igreja ela consiste na pureza moral e na vida exemplar, a gente só está pensando no pecado da imoralidade sexual. Nós não estamos pensando na fofoca, nós não estamos pensando nas tantas outras coisas que também te levam a pecar. E aí a gente vai lá e faz um julgamento. Não, o irmão está errado lá, o irmão está isso, o irmão está aquilo. A gente faz milhões de julgamentos. Mas não olha para si. Quando você olha para si, o julgamento já cai por terra. Pô, peraí, eu não estou em condições de julgar ninguém. Mas, é claro, gente, muito importante. Quando a gente fala julgar, não é julgar a pessoa, mas o pecado se aprova. Ninguém está dizendo que o pecado não é julgado. O pecado é julgado. Você não julga a pessoa. Se a pessoa cometeu o pecado, alguma coisa, alguma fraqueza ela teve. E aí é que entra a gente. Para ser diferença na vida dessas pessoas. A minha pedra que eu quero bater hoje aqui de disciplina é o quanto nós estamos sendo disciplinadores para quem está à nossa volta. Seja falando ou não. Não falei. Estou sendo disciplina. Estou falando. Estou sendo disciplina. E aí, agora tem duas moedas. Eu estou sendo exemplo para te dar e eu recebendo. Porque tem gente que não gosta de receber. Você fala com a pessoa fica brava. Peraí, cara. Sim, eu sei que isso vai acontecer. Não acontece aqui na Tele Emanuel, não, mas aí fora acontece. Você vai falar com a pessoa não, aqui não acontece não, mas aí fora acontece. Tu vai falar com a pessoa não, fica brava. Então, quer dizer, olha como é que são duas moedas da disciplina. Eu que vou falar e eu que vou receber. Então, eu vou receber, tem que receber com bons ouvidos. Eu que vou falar, tem que ter sabedoria no falar. Amém? Isso aí, gente. Vamos nós. A necessidade da disciplina. Opondo-se à diferença dos coríntios, o apóstolo sugeriu uma providência, embora ausente em pessoa. Ele não estava lá, tá, gente? Era assim, é como se ele estivesse lá no Rio de Janeiro, mandando uma carta aqui para Resende para dar instrução à igreja. Tá? Para a gente entender o contexto. Ele tinha feito o julgamento, como se estivesse presente, para que seja tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. E então ensinou como a igreja deve fazer. 1. Paulo propôs que os irmãos reunissem. É muito importante a gente entender. Gente, por que a gente está estudando isso, irmão? Porque está na Bíblia. Tá, gente? Eu não tenho como pular a parte da disciplina. Porque às vezes a gente só quer pegar a parte da promessa. Da bênção, da promessa, mas tem a parte da disciplina. Então é importante. Quando eu peguei a revista, eu não ia dar essa aula hoje. A nossa irmã não pôde dar aula. Quando eu peguei para analisar o contexto para dar, eu juro para você que eu pensei umas 3 vezes. Poxa, como é que eu vou dar essa aula? Podia dar uma outra aula. Mas o Espírito Santo me falou, mas você quer tirar a parte da Bíblia da disciplina? O Espírito Santo falou isso comigo. Não, senhor. Bom, e ele propôs aqui. Paulo propôs aos irmãos que se reunissem com base que havia ensinado no seu espírito e na autoridade do Senhor aplicasse a disciplina. É interessante notar que Paulo nada disse a respeito da mulher, que provavelmente não era cristã, e por isso estava fora do alcance da disciplina eclesiástica. Muito importante entender isso. Nós estamos falando da disciplina, quem pertence ao corpo de Cristo, amém? Essa disciplina que nós estamos falando é a pessoa se reservar, como é que eu explico? A pessoa se reservar das suas atividades na igreja, se arrepender e depois voltar. Amém? Todo mundo entendeu aqui? O que nós estamos estudando hoje? Nós estamos estudando disciplinas não espirituais, disciplina da igreja. Vamos lá, 3. Disciplinar para a correção do transgressor. A expressão a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus indica a necessidade da explicação da disciplina que deveria
ser feita com amor e visar correção. Muito lindo isso aqui. Toda disciplina, seja ela qual for, porque nós estamos falando aqui para líderes e líderes. Vocês são líderes. Toda disciplina precisa visar a correção e o amor, e não a penalidade. Amém? Muito importante entender isso aí. Não passe virando aí. A exclusão não deve ser o fim, mas o meio para alcançar um fim, que é a restauração do disciplinado, a comunhão da igreja. Então, no dia do Senhor, ele será contado entre o povo de Deus. Ele está querendo dizer que existem pessoas que foram ser necessárias, excluídas daquele rol, mas que isso não é o fim. Muito importante a gente entender isso. Aí vem ali, importante. Precisamos lembrar que Paulo tinha autoridade apostólica para ordenar a disciplina entre os membros da igreja em Corinto, com estas palavras entregues a Satanás para a distribuição da carne, destruição da carne. Hoje, quando a igreja precisa excluir um dos seus membros, não significa que ela está entregando a Satanás para a destruição da carne. O motivo da exclusão podem ser outros, e as pessoas podem estar em comunhão plena com Deus em outra igreja. Aí é a opção da pessoa. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você concorda que disciplinar é uma atribuição da igreja? Sim ou não? Sim? Alguém que poderia dizer por quê? Nosso irmão Rian disse porque nós somos um corpo. Mais alguém? Sim ou não? Qual a sua postura quanto à disciplina? Quando você está envolvido ou quando algum irmão da sua igreja está envolvido? Nós acabamos de falar sobre isso agora. Existe uma postura de quem é a pessoa que precisa receber a disciplina e existe uma postura de quem está em volta vendo a disciplina do outro. E aí eu faço uma pergunta para você. A sua disciplina é de tristeza ou a sua disciplina é isso mesmo? Eu voltava pecando. Né, Washington? Né? As pessoas pensam assim. Isso não acontece aqui não. Isso na igreja é fora. O irmão está errado. Não, tem pessoas que têm prazer. Tem pessoas que têm prazer em... Tem pessoas que têm prazer que a outra pessoa seja excluída, alguma coisa assim, gente. O que eu estou tentando levantar aqui é o seguinte, que é um lamento. A disciplina é necessária, mas é mais necessário que ore que interceda. Fala, meu irmão. O negócio arde. Aquele negócio. Pode julgar o irmão. Sim. A gente não é super crente. Não é o crente homem de ferro. Esperar até uma hora. A gente vai errar. E aí? Como vai errar? E é muito importante frisar, gente, que eu não quero fugir da lição. Eu estou dizendo que a disciplina é necessária. Só que eu quero enfatizar a nossa ação e a nossa atitude como recebedor da disciplina e como aplicador da disciplina. Fala, minha irmã Suzana. Você como líder, um exemplo, e você Certo. que recebe. Você como líder, quando você disciplina alguém, você lembra logo de um filho. Sim. Como que a gente disciplina o filho? A gente disciplina porque a gente não quer que ele peque, não quer que ele erre, pelo fato que a gente já sabe qual vai ser a consequência daquilo. Eu sempre falo para meus filhos que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu sempre ensino, até para eles, né, a gente canta uma musiquinha que obedecer é mais que importante, é prova de amor. E eu sempre falo isso para meus filhos, né? E quando eu tenho que disciplinar, ou até mesmo dar uma varada, eu sempre falo assim, você acha que eu gosto de fazer isso? Eu acho que não tem necessidade, porque se você é inteligente, uma pessoa inteligente, ela não precisa fazer isso. E você faz aquilo com tristeza quando você tem que disciplinar o seu filho. Né? Eu sempre até falo para o meu marido nunca bater na raiva, mas bater no entendimento de que ele precisa ser disciplinado ou colocar de castigo, de que ele precisa entender que ele fez errado. E ao que recebe, eu sempre falo, eu estou fazendo, quando necessário disciplinar, eu falo assim, olha, eu estou fazendo isso que eu amo demais você, eu não vou te perder.
Eu não quero te perder. Amor. O amor não pode fugir dessas duas situações. Tanto o amor de quem recebe a disciplina, tanto o amor de quem vai aplicar a disciplina. Tá, gente? Importante a gente entender isso. Mas essa lição que você está dando, ela é de extrema importância, sim. Sim. Não fica achando que eu não gostaria de fulano. Não tem que gostar de fulano. As pessoas precisam ouvir, sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, que ama ele todo o tempo. Não te deixa De várias maneiras, e a todos inclusive. os dias ele nos ama. Sim. Uma demonstração de amor e disciplina. Sim. E aqui Se nós... não entender isso, não entendeu Jesus. Verdade. Fala. Só fazendo uma observação, que aqui na igreja a gente passa apertado, rapaz. Aqui é complicado. Assim, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Mas quando a gente erra, o pastor Alves sabe. Ele sabe. Ele tem um dom que ele mesmo fala, já observei isso, já passei por isso, que ele enxerga a pessoa por detrás da pessoa. Se você errou e pecou, ele vai saber, Deus mostra. Glória a Deus. Deus revela. Então, às vezes, quando eu dou uma escorregadinha, eu não gosto nem de passar a perder, já pode... Só um testemunho. Nós fomos no monte, agora, uma semana atrás, foi eu, o Alves, a Rose, a esposa dele, o João e a irmã Márcia. O monte foi uma maravilha, nós descemos tudo, eu não sei que conversa que deu lá. Aí o Alves contou o meu erro pro João. Só eu sabia. Aí daí veio eu com o João e o elefante dentro do carro. Eu falei, meu Deus. Porque o que acontece? O pecado não fica oculto dentro da igreja, em nenhum lugar. E Deus revela. Naquele momento ali eu fiquei constrangido. Falei, nunca mais eu erro. Quer dizer, se errar vai ser por acidente. Porque nós somos vistos de uma certa maneira que se a gente errar, né, vão desviar muitas pessoas. Então é só uma observação, né, que a gente tem que fazer sobre a nossa vida antes de sair julgando as outras pessoas, né, e colocando, querendo que vai colocar de banco, que disciplina e tudo. Uma hora pode ser com a gente, e aí? A gente tem que ter essa humildade no coração, unidade, né, que fala sobre o altar também, né. Falando sobre o altar, Elias, quando ele reparou o altar, ele não criticou quem quebrou o altar, ele não reclamou do altar quebrado, ele pegou e juntou as pedras e chamou o povo, né? E ali o fogo de Deus desceu. Assim que a gente tem que ser também, né? Se o altar espiritual do nosso irmão estiver quebrado, não reclama não, não aponta não, ajuda ele a reconstruir o altar dele para que a presença de Deus venha sobre a vida dele. Nós vamos estudar agora, amém, meu irmão, a razão e a impureza como contamina. Olha só como é que a coisa serve. Há pecados que existe uma severa disciplina, porque as consequências de não disciplinar podem ser gravíssimas. O pecado possui malignidade espiritual. Se não for removido, infectará toda a comunidade cristã. Pode falar, meu irmão. Eu já respondendo a pergunta, né? Sim. Se é a definição legítima. Sim. Se você vai punir alguém, disciplinar, a primeira é orientar a pessoa. E a segunda é servir como exemplo. Então é aquela questão da unidade que o irmão Washington falou lá no início. Então quando você pune alguém, você está falando, ó, o caminho está errado, não é por aí. Foi a irmã Suzana falou, a questão do filho. A segunda é manter a unidade dentro da igreja. Porque tem duas formas de você aprender, né? Você errando e aprender com o seu erro e vendo alguém errando e aprender com o erro daquela pessoa. Sim. Então a igreja tem que ver também o irmão errar, ou o irmão pode errar também e aprender com aquilo. Então, se a igreja orienta, em algum momento aquilo que vai ser algo absurdo, como falou aqui na palavra que o irmão leu, em 1 Coríntios, vai passar a ser normal. Então tem relação com a esposa do pai, vai ser normal. Esse duplo papel. Né? Gente, olha que coisa importante que o nosso irmão Mateus trouxe para nós aqui. E, inclusive, Jesus fala isso, que ainda aquele que vê o escândalo, mas é necessário. Trazendo essa palavra de Jesus para o que você acabou de falar, é o seguinte, sabe o que ele está querendo dizer? É o seguinte, que você vai ver sim os erros. Justamente, nós vamos ver os erros de outras pessoas, até dos nossos amigos, seja o que for, justamente para a gente aprender também, e não fazer. Porque como é que nós sabemos que não é bom, ou que não é?
sem acontecer com a gente, quando a gente vê no próximo. Isso aí se chama sabedoria, tá, gente? Sabedoria é você pular o buraco, não porque você viu, mas é porque alguém caiu antes. Opa, o cara caiu antes ali, então não dá bola de cair, senão eu vou cair. Eu preciso pular esse buraco. Então, o que o nosso irmão está falando é o seguinte, que muitas vezes é necessário sim a disciplina, é necessário sim a correção, para que os outros vejam, poxa, não faz isso não, olha aí. Poxa, nosso irmão pecou lá. Não vou evitar isso, para não que aconteça comigo e eu seja excluído de um rol. A gente tem que entender hoje isso virou muito banal, mas a gente não tem noção e perdemos talvez o que é pertencer a um rol de membro, o rol da igreja, o rol da sociedade da igreja. Isso é bíblico. Jesus nos instituiu isso. Então, quando você peca de maneira que é necessário uma disciplina, é muito importante a gente dizer isso, você corta a conexão com o céu, com Deus, e corta também com a igreja. Olha como é que é sério. Mas só que nós estamos batendo numa tecla aqui, numa necessidade de você receber uma disciplina, mas calma, você vai para o inferno? Não, se arrependa. Se Jesus voltar um segundo depois, você vai para o céu. O que está acontecendo é que muitas das vezes a gente posterga, não disciplina, não faz aquilo que o irmão acabou de falar. Aí o outro irmão fica sabendo, ou não vê, não é? Não estou querendo dizer aqui que nós estamos querendo expor o pecado dos outros, não, gente. Não estamos querendo dizer o porquê da disciplina, a razão da disciplina. Amém? Obrigado, nosso irmão Mateus, aí pela contribuição. Espero que todo mundo tenha entendido. Então, quando você vê erros e pecados e disciplinas de terceiro, saiba, já é Deus querendo te mostrar algo para você, através do outro irmão. Então, nós falamos aqui, a razão para a disciplina. Há pecados que exigem uma severa disciplina, como a gente acabou de ler. A impureza contamina. A soberba dos coríntios em não aplicar a disciplina era perigosa, assim como basta uma pequena quantidade de fermento para levar uma enorme quantidade de massa. O pecado é má influência que contagia muitos. Por isso que eu estou batendo na tecla que o pecado precisa ser acidente. Nós precisamos fugir do pecado a todo tempo. Amém? Tá, gente? Eu já estou indo para antes. Não estou indo nem para a disciplina. Eu já estou indo para entender o seguinte, que o pecado é má influência e contagia muito. Então, vamos fugir do pecado. Amém? 2. Calma aí, gente. 2 aí, ó. Deve-se expurgar o mal. Os velhos hábitos não são apenas maus, são corruptores. Exatamente como o fermento. Ele age até permear tudo. A única coisa a fazer é livrar-se deles. Os coríntios já pertenciam a uma nova massa, sem fermento da impureza. Assim deviam preservar-se por Cristo. Já os havia libertado do poder do pecado mediante sua morte. Gente, bater na tecla de novo. Nós somos eleitos, estamos na casa do Senhor. Eu tenho que ter essa consciência. Sou eleito por Deus. Se eu sou eleito, eu sou nova criatura. Se eu sou nova criatura, o pecado não faz parte da minha vida. É caráter. Caráter. Caráter é quando ninguém está olhando, é você e Deus. É algo para você. Eu não faço porque eu vou ofender o irmão, eu faço porque eu vou aborrecer a Deus. Eu não faço porque vai ser feio, eu não faço porque Deus não se agrada. Então, isso se chama caráter. Então, aí você já saiu de desobediência do mundo, tá? Entrou para a igreja para não ter mudança de caráter. Amém? Vamos lá, o 3. Deve-se celebrar a pureza, coisa linda. A vida cristã é comparada a uma festa contínua. Convém celebrá-la, não de acordo com os padrões da velha vida,
que já foram abandonados, mas com novos modelos estabelecidos por Cristo. Os paisagens da sinceridade e da verdade. Isto é, com motivo sincero, com atos verdadeiros. Leio dois expurgar o mal? Não. Eu li expurgar o mal. Não, eu li a razão da disciplina e impureza contamina, deve-se expurgar o mal, eu estava lendo agora, deve-se celebrar a pureza. Disciplina com autoridade. Voltando aqui. 2. Vamos ler. No caso específico do transgressor, deve ser entregue. Não, li também. Eu também. Deve ser entregue. Paulo fala que deveria ser entregue à destruição da carne. Aí eu já li todinha. Razão da disciplina e pureza contamina. Deve-se expurgar o mal. Estou aqui no 3. Deve-se celebrar com pureza. É bem interessante que ele diz lá no finalzinho. Motivo sincero com atos verdadeiros. Coríntios para hoje. Disciplina da igreja não é castigo nem vingança. A principal razão é a restauração do cristão faltoso, a comunhão da igreja. Em sua opinião, quais as atitudes práticas podem demonstrar essa verdade ao membro que está sendo disciplinado? Alguém tem uma opinião? Pode falar, Nani. Qual o nome do tipo de ver? Porque a minha página é diferente. Imoralidade tal. Imoralidade? Aqui, ó. Exposição do problema. Imoralidade tal. Vamos ler. No original grego, porné, que indica fornicação ou prostituição, mas as palavras adquiriram o sentido de qualquer forma da perversidade sexual, que inclui o relacionamento sexual pré-marital ou extraconjugal. Quer dizer, se você é da parte do marido ou se você é extraconjugal. Se você é casado ou se você não é. O relacionamento contra as leis da natureza da homossexualidade, sexo com animais, etc. No caso específico, o ato imoral foi possuir a mulher de seu pai. Está dizendo o pecado específico da Coríntios. Ou a mulher que era sua madrasta. A relação sexual com a madrasta era considerada tão vil quanto o incesto. E tanto a lei mosaica, daqueles versículos, como a romana condenava. Paulo estava pedindo a exclusão de um membro da igreja de Coríntios porque ele tinha possuído e ficado traído o pai, filho, né? Traiu o pai com a esposa dele. Tá? Então é esse que o pecado especificou. E isso aqui é tão sério que lá na época do rei Davi, o filho de Davi, que eu esqueci, se não me engano, de Manassés, esqueci o nome dele agora, ele para atacar o pai tinha várias esposas, nesse tempo isso acontecia, ele ficou com as esposas do pai em praça pública, para poder ofender, atacar o pai, por instrução de outra pessoa, orientação de outra pessoa. Então, era um pecado, ele está dizendo que é um pecado tão vil quanto isso, que é você, pai com filho, filho com pai. Oi, Ivan. Pode falar. Isso, de qualquer forma, querem ir até lei, né? Tempos de hoje. Hoje, agora, a pessoa casa com árvore, casa com uma boneca, casa com qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, os pais podem casar com filhos, estão querendo arrumar uma lei para isso. Tudo que foi abolido, tudo aquilo que foi, era... Eles querem reverter, mudar. Pecado, era... Como é que diz aqui? Imoral, eles querem voltar como se fosse banalizar tudo que é imoral, tudo que a Bíblia condena, eles querem tratar como natural novamente. Só Jesus. Bom, voltando aqui, nós estávamos na 3. Coríntios para hoje. Já é, gente, foi uma pergunta. Disciplina da igreja não é castigo nem vingança. Principal razão é a restauração de Cristo. Faltoso a comunhão da igreja. Em sua opinião, quais atitudes práticas podem demonstrar essa verdade
ao membro que está sendo disciplinado. Alguém tem uma opinião? Isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que, em sua opinião, quais as atitudes e práticas podem demonstrar isso? Ele está querendo dizer o seguinte, deixar de banco, conversar, tirar você da liderança, se você está na liderança de algum ministério. E aí ele está querendo dizer, você acha que essa atitude é uma vingança ou é necessário para defender do pecado que a pessoa cometeu? Sim ou não? Sim. O irmão falou sim, que é necessário. É muito importante a gente entender que há práticas dentro da igreja, quando a gente fala práticas, ações, cargos, que eles exigem níveis de santidade. Então, nível de santidade existe? Existe, né? Você já não come mais, você não bebe mais leite, você já está no feijão. Você não pode voltar para leite. Eu acho que essa disciplina hoje em dia na igreja, eu vou falar assim da minha época, eu sei que é muito antigamente, mas assim, eu observo, por exemplo, na minha época de adolescente, se você fosse numa festa, você dançasse no banco. Hoje, adolescente, adulto faz o que quer e tudo fica por isso mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Que justamente isso contamina todo o resto. E, inclusive, a gente até tinha consciência. Eu me lembro quando adolescente, eu fiz uma coisa, eu cheguei na minha líder de adolescente e falei, olha, eu fiz isso, eu sei que eu vou pro banco. Ela falou, ok. Eu fiquei no banco e nesse momento de banco foi bem, gente, quanto eu aprendi. Então, mas agora você tocou no assunto importante. O que eu estou tentando conscientizar aqui, que muitas vezes não bate, não precisa reservar eu como executor. Nós precisamos nos examinar. Cara, eu não estou em condições. Vou procurar o meu líder, vou me afastar aí um período ou não, porque eu acho muito da questão da disciplina. Eu sou dessa política. A disciplina ela tem um efeito feroz quando muitas das vezes parte do próprio infrator. Eu me sinto na condição, eu pequei, eu me sinto na minha condição de reclusão, de me reservar, de temor ao Senhor. Porque eu sei que se eu, no pecado, continuar com a mão ali, eu vou sofrer sérias e severas penalidades. E pior, eu comprometo todo o corpo de Cristo. É essa noção que a igreja perdeu, talvez, Suzana. Então. Eu tenho que ter a noção hoje, vocês aqui como eu preciso ter a noção hoje que o meu pecado, que é meu, compromete o corpo de Cristo. O corpo que eu estou querendo dizer outras pessoas. Então eu preciso me julgar. Não é ter que ser, eu preciso saber. Estou errado, vou me arrepender, vou me consertar. Pode falar. Então, aí até ontem eu estava conversando com uma irmã a respeito disso, né? Ela é ministra do templo e também intercessão. E aí ela disse que uma filha de uma irmã lá estava no show da Ludmilla dançando e chegou na igreja e estava louvando. E aí eles orando, batalhando, e não entendia o porquê. E a menina sobressaiu, mas ela não sabia o porquê. Ela via algo na menina, mas não sabia o porquê. Depois, acabou o culto, uma outra adolescente, né, chegou e falou, fulano estava no show lá dançando. Então, acho que falta essa consciência, porque independente de subir no altar ou fazer qualquer outra coisa na casa do Senhor, se você errou, eu acho que as pessoas ficam tão preocupadas do que os outros vão falar e não o que o Deus está achando, que o Senhor está achando de nós, que fora dela, olha, eu não vou cantar, um exemplo, tá, irmão? Não vou cantar hoje porque eu fiz, não precisa nem falar qual foi o seu pecado, fala pro seu líder, mas eu não vou cantar porque eu não é digna de subir. Eu acho que isso é tão sábio, sem contar o peso que isso traz para a igreja, isso traz um peso muito grande. Tem irmãos ali batalhando, batalha espiritual, em guerra espiritual, e a pessoa está lá plena, em pecado, não estou falando de atitude de julgamento, mas é um peso para todo mundo isso. Isso traz um peso muito grande. É importante frisar que nós estamos estudando hoje sobre disciplina, mas a disciplina maior, na minha opinião, que nós necessitamos, temor ao Senhor.
errou, estou errado, estou em pecado, né? Preciso me consertar. Mas vamos lá, vamos para o nosso café e a gente volta. Eu acredito que vai dar para a gente terminar, que a lição não é tão longa. Vamos orar em nome de Jesus, vamos orar pelo café. Amém? Pai querido, Pai celestial, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, aprendendo da Tua palavra, conhecendo mais de Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, esse café nas Tuas mãos, agradecer a mão dos nossos irmãos que o prepararam, agradecer a mão, abençoar a mão dos irmãos que fizeram o pão lá na padaria, os elementos. Pai, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Fica à vontade aí.